Bom, então essa é a continuação do nosso vídeo sobre mapas, né? Trazendo agora uma situação muito mais próxima da vida real, né? De repente você não tem que fazer um marcador ou dois, né? Que pode acontecer quando você está, vou fazer um mapa do novo endereço lá da empresa, da organização, né? O do evento, tá? Mas você pode, por exemplo, né? Eu estou fazendo, eu recebi de uma assessoria com uma lista de endereços dos locais onde vai acontecer determinada coisa, determinado evento, determinada competição ou um concurso, tá? E esse número de locais é maior do que um, dois, três, né? Que de repente você resolveria apenas com os marcadores, tá? Então vamos dizer, já estou aqui com uma planilha, tá? Chamada endereços testes, né? Onde ao invés de ter um ou dois locais, na realidade eu tenho uh, 11 locais, né? A planilha está organizada no nome do local, a casa 3, casa 4, casa lá, e o endereço, né? O endereço aqui de ruas com o número, tá certo? Então, assim, quando eu me deparo com uma situação dessa, que é bem comum, né? Eu tenho uma alternativa na hora de construir o mapa, que é tratar esses endereços de forma automatizada, passando eles para o Google Maps e fazendo o Google Maps localizar automaticamente esses lugares no mapa, tá? Então vamos ver como é que seria isso. A parte de iniciar o mapa eu vou fazer mais rápido, tá? Suponho que você tenha visto, esse vídeo aqui é uma continuação, tá? Então você precisa ver primeiro o vídeo, né? O vídeo 1, que é a parte de mapas mais detalhada. Então eu vou aqui no Google Drive, vou criar um outro mapa aqui, vou no My Maps, tá? Como eu já falei, aqui eu estou falando sobre ruas de São Luís, então eu vou botar aqui São Luís, Maranhão, eu vou aproximar, né, o que eu tenho aqui, tá? Posso até dar um zoomzinho melhor. Vou mudar aqui o mapa para isso aqui, tá? E aí o que vai acontecer? Bom, eu tenho uma camada aqui, eu não marquei nada, não fiz nada ainda, tá? Então eu posso, nessa camada aqui, nessa primeira camada, se eu quiser logo alterar esse mapa aqui, eu vou botar pontos automáticos, só para você ver que é um mapa diferente, tá? É uma camada que ainda está sem título, também posso renomear ela, né? Renomear essa camada para pontos automáticos, tá? E aqui eu tenho, né, essa opção, renomear a camada, excluir ou abrir tabela de dados, tá? Que é exatamente o que eu vou fazer agora. Ou, né, importar um conjunto de dados de algum lugar. É exatamente o que a gente pode fazer aqui, tá? Então, assim, só para chegar nesse ponto, é importante que, vamos dizer, você recebeu essa lista de alguém, tá? Então, se essa lista já veio como uma planilha, ótimo, tá? Então, se você foi, se ela veio no Excel, ou se ela, enfim, né? É importante que você suba a planilha para o Google Drive, porque vai ficar mais fácil de trabalhar com ela, tá? Então no Google Drive você faria um upload de arquivo, vamos dizer, a pessoa te deu uma planilha do Excel, faz o upload de arquivo, manda para o seu Google Drive, e aí quando você abrir essa planilha, mesmo sendo do formato do Excel, você manda abrir pelo Google Planilhas, pelo Google Sheets, ele já vai te dar isso aqui. Essa aqui eu construí na mão, né, apenas para essa aula, mas na vida real você receberia uma planilha de alguém, então você tem que colocar ela disponível para o mapa usar, tá? Então mandei aqui para o Google Drive como uma planilha, ela está aqui. Agora sim, vamos pensar um pouquinho no que vai acontecer. O Google Drive vai ler, né, esses endereços aqui. O que ele precisa fazer? Precisa ler os endereços e marcar os pontos aqui. Ótimo, beleza, excelente. Mas assim, não é tão simples assim, tá? Os algoritmos, né? Eles fazem exatamente o que a gente pede para eles fazerem. Entretanto, né, eu tenho que ter um nível de precisão em relação a isso, porque eu posso ter alguns problemas aqui. Qual é o problema mais comum em relação a mapa? Aqui eu estou botando apenas o nome da rua e o número, tá? Então, por exemplo, se na cidade onde eu estou trabalhando tem duas ruas com o mesmo nome, como é que o Google Maps vai saber que rua que é? Tá? Imagina assim, por exemplo, rua que tem nome de conjunto, né? Desculpe, que está em conjunto residencial. Rua 1, Rua 5. Quantos bairros você acha que tem na sua cidade que tem o nome Rua 1 ou Rua 5? Mais de um, né? E o pior, o Google Maps ele trabalha com uma escala mundial, tá? Então, se esse nome tiver em outros lugares, além da sua cidade, né? Você poderá ter um problema,
tá? Mas vamos ver, vamos discutir isso mais à frente, tá? Vamos ver como seria isso. Eu vou mandar importar, tá? Eu já sei que está aqui no meu Google Drive. Se não tivesse, eu poderia fazer um upload, tá certo? Eu vou procurar essa planilha. Ela está aqui nos arquivos. O arquivo de planilha é o verdinho, tá? Ela está aqui, está localizada. Eu vou selecionar ela e vou mandar subir. Bom, aí vamos voltar aqui para olhar só de novo aqui. Eu tenho duas colunas nessa planilha, uma planilha local e uma planilha endereço. O nome local, na realidade, é um rótulo, né? É só uma etiqueta que eu boto no ponto. E aqui é que é o endereço mesmo, que tem informação que interessa para o Google Maps fazer o negócio. Então ele pergunta: que coluna você quer que eu use para posicionar os marcadores? Então eu preciso da coluna onde tem informação de endereço, onde tem rua, número, é essa aqui. Continuar. Aí ele pergunta: que coluna você quer para eu identificar os marcadores? Ou seja, onde é que tem os rótulos, os nomes dos pontos? É a coluna local. Então tá aqui, marquei concluir. Então ele vai fazer, ó, se você está olhando aqui, ele está carregando, né? Está trabalhando e a princípio concluiu. O que ele disse? Aqui tem um aviso: uma linha não pode ser exibida no mapa. Corrija os erros destacados, etc, etc. Olha o que aconteceu aqui só para você ter uma ideia. Ele marcou aqui Maranhão, mas ele marcou aqui no Rio de Janeiro e marcou aqui também em São Paulo, tá? Que eu vejo aqui, eu vou dar um zoom aqui só para você ver, tá? Então aqui no Rio de Janeiro, né, ele achou uma rua de Santana, tá? Uma rua de Santana, tá certo? Aqui em São Paulo, ele achou uma Rua da Paz, tá? E não é isso que eu quero, tá certo? Aqui na realidade eu botei praticamente todos os endereços relacionados ao centro de São Luís, com algumas outras coisas. Aqui o grosso a maioria das informações ele já colocou aqui em São Luís, ou seja, ele não teve dificuldade, tá? Como eu falei, se você tivesse aqui Rua 1, você teria um grave problema, tá? Você teria um grave problema, porque Rua 1, mesmo na sua cidade, pode ter, né, ele pode ter várias coisas. Então aqui ele achou, tá? Algumas coisas e errou em outras. Como melhorar isso, tá? Melhorando a informação aqui que eu dou para ele, tá? Como assim? Ora, aqui eu tenho a rua e o número, tá? Eu ocultei aqui de propósito duas colunas. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Páginas ocultas. Intervalos. Aqui, ó. Eu ocultei essas duas colunas. Eu criei uma coluna aqui de complemento, tá? Que seria centro, São Luís, Maranhão. Observe que quando eu dou o bairro, a cidade e o estado, eu dou para o Google Maps um nível de informação muito maior, que vai com certeza aumentar a precisão do que ele está fazendo para mim. Isso é excelente, tá? Aqui, por exemplo, na Avenida dos Holandeses não é centro, então eu botei Calhau. Aqui acho que eu esqueci, eu teria que botar também Calhau aqui, né? Porque não é no centro, holandês, vou botar aqui Calhau, tá? Então agora eu tenho uma coluna, eu criei essa coluna, na verdade assim, eu fiz uma coluna com o texto, repliquei para baixo e tal. E aqui eu fiz uma formulazinha, apenas, né, é uma fórmula que usa essa função join, que é juntar. Então ela pega o elemento que está aqui na coluna B, que já é rua com número, e junta, né, bota uma vírgula, que é esse elemento aqui de união, e junta com esse elemento que está aqui na C2. Então, e ela faz isso para todas as ruas. Então, na realidade, agora eu tenho uma coluna que, se eu quiser chamar de... Eu vou botar aqui essa coluna aqui de complemento. E vou chamar isso aqui de end completo. Então, essa coluna aqui, end completo, que é a coluna D, ela vai me dar a rua, o número, o bairro, a cidade e o estado. Ou seja, ela vai me dar um nível de precisão... ela vai passar para o Google Maps um nível de precisão maior. Então assim, quando você receber uma lista dessa, você vê, se ela já tiver com o endereço completo, você está melhor. Se ela não tiver, você pode ou colocar do jeito que está e depois corrigir os pontos que ele marcar errado, ou você pode já ir na planilha, tentar fazer uma correção não, tentar aumentar o nível de precisão da informação de geolocalização que você está passando, e aí você tem esse endereço aqui melhor, numa coluna melhor. Aqui de novo, né? Aí você precisa dar uma olhada se você tiver curiosidade, né? Tem várias funções que fazem coisas, né? No Google, no Excel, no Google Sheets também, tá? Essa é a função
test join, ou seja, ela junta dois pedaços de texto. Então eu só preciso dizer para ela qual é o que eu vou usar quando eu juntar, ou seja, eu botei Rua do Sol, aqui vai até 345, aqui não tem vírgula, mas depois do 345 aqui a fórmula botou uma vírgula, porque eu disse que eu queria juntar com a vírgula. E aí ela juntou o outro pedaço que está aqui, centro, vírgula, São Luís, Maranhão, está aqui. Então, se você quiser fazer isso, replicar isso, não tem muita dificuldade. Bota igual, test join, que é o nome da função, abre um parênteses, aí o primeiro item da função é o elemento que vai agregar as coisas, ou seja, que vai ficar entre um bloco e outro, tá? No caso eu botei uma vírgula, seria essa vírgula bem aqui, depois do 345, e o segundo elemento da função é isso aqui, tá? Então você copia verdadeiro e tal, aí B2 e C2, ó, B2 tá aqui a primeira informação do primeiro endereço, C2 é o complemento, então ele vai juntar, tá? E aqui depois, se você arrastar para baixo, ele vai fazer a mesma coisa em todos os outros, né? Ele vai ler B3, B3, B4, B5, C3, ele vai concatenar tudo e vai fazer isso aqui, tá? Mas isso aí seria uma outra história, tá? Você pode fazer isso na mão, se você quiser. O importante é que você dê esse nível de precisão maior, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Essa camada aqui, eu vou excluir essa camada, porque ela, né, não funcionou do jeito que eu queria, tá? Então eu vou fazer de novo. Pontos automáticos. E vou importar. Posso vir por aqui ou posso vir por aqui. Abrir tabela de dados, tanto faz, tá? Vou importar. Então, de novo, posso fazer um upload se tiver na minha máquina. Como eu sei que a minha planilha está no Google Drive, vou para o Google Drive, localizo a planilha. Ela está aqui, end test, selecionei ela. Só que agora ela está um pouquinho diferente, né? Então agora, ó, eu tenho todas essas colunas aqui. Então escolhi as colunas para posicionar os marcadores. Então qual é a coluna agora que tem informação do endereço da forma mais completa? Era o endereço, mas agora eu tenho endereço completo, tá? Ó, essa coluna aqui, ó, end completo. Então é essa coluna que eu vou mandar ele utilizar. Eu preciso dizer para ele qual é a coluna que eu quero que ele use. Ele não vai adivinhar qual é a coluna de endereço. Eu estou dizendo para ele, ó, olha essa aqui, usa essa aqui, né, para marcar, tá certo? Então continuo. E a coluna para identificar os marcadores não mudou. Continua local, que são os rótulos, né? Os nomes, casa 1, casa 2, que é o que eu quero colocar aqui. Tá? Então fica aqui. E vou dar concluir. Ele vai carregar, tá trabalhando aqui, ó. Tá? Observem que agora, primeiro, ele não me deu nenhum erro aqui. Tá? Segundo, ele colocou, né? Vou dar um zoom aqui para ver que não tem marcadores fora da... Por exemplo, poderia ter um marcador, não estou dizendo nem fora do Maranhão, fora de São Luís, poderia ter um marcador errado, né? Uma rua, né? Uma outra rua aqui em outro bairro, que estaria errado. Mas por que não tem? Porque eu defini o bairro. Tá? Eu defini o bairro. Então ele foi no bairro certo. Tá? E ele está na cidade certa e ele está no estado certo. Ele não foi para o Rio nem para São Paulo. Por quê? Porque eu aumentei o nível de informação dele aqui e dei para ele o endereço completo. Só isso, né? É a mesma coisa. Você precisa de um local. Você está numa cidade estranha. Você chegou, alguém te deu um endereço, tá? Rua A, número 2. Tá bom, mas em que bairro fica? Perto da onde, né? Então, tudo bem, você sabe a cidade e sabe o estado. Então, São Luís, Maranhão, todo mundo já sabe. Se for Rio de Janeiro, RJ, ou Campinas, São Paulo, ou Salvador, Bahia, ou enfim, né? Você teria que colocar cidade e estado, tá? Mas se você colocar o bairro, já facilita para ele, tá? Então, o ideal é que você faça isso. Fazendo isso, ó, ele acertou, colocou os do centro no centro, os dois aqui do holandês na holandês, e eu tenho, claro, os marcadores, que depois eu também, né? Observe como cada marcador está ficando aqui, ó. Ele usou todas as colunas, né? Endereço completo aparece aqui, o complemento, né? Aquela coluna, né? Que eu poderia até ter escondido aqui, mas ele de uma certa forma aparece. E aqui eu continuo com aquelas funções, né? De mudar a cor, não sei o que, barará, né? Mudar o tipo de local, tá? Então, sem problema algum, tá certo? Então, marquei automaticamente, criei um mapa, tá? Com vários locais, simples assim. O resto vai ser do mesmo jeito, não é um mapa novo. Se eu quiser colocar no meu site, eu vou ativar o compartilhamento dele, tá? Eu quero que ele seja público, todos os da internet. Observem como a interface muda um pouco às vezes, né? Observem como ela muda, né,
de como você está fazendo ou não, ou do tipo de conta que você está usando do Google Maps ou não. Importante saber o que você precisa fazer. Primeira coisa que você tem que fazer é compartilhar. Ele já te deu, na hora que você manda compartilhar e bota ele público, ele já te dá um link que você pode copiar, link copiado e mandar por e-mail, pelo WhatsApp, onde você quiser, tá? Mas não é o caso, eu só quero compartilhar e aqui eu vou no menuzinho que eu já mostrei no outro vídeo, mandar incorporar e aí de novo eu tenho o código HTML para inserir no meu site, né? Sem problema nenhum, ok? Se eu quiser colocar que escolher a visualização, né? Para ficar mais, para mostrar o que eu quero aqui, então de repente escolho esse aqui, tá? Então definir a visualização padrão, vai ser essa aqui, ok? E faço um teste da visualização. Esse é o mapa que as pessoas vão ver, tá? Que tá aqui. E se eu quiser ele localizar, ó, ele vai me dar cada um, né? Esse é como as pessoas vão poder navegar no mapa. Tá? Ele identifica uma coisa, mostra o que é, tá? Bota o nome, tá? Eu também posso fazer isso por aqui, tá certo? E claro, as pessoas podem movimentar, dar zoom no mapa, as pessoas vão poder usar o mapa dentro do seu site como uso normal, não vai ser uma imagem estática. Essa é a vantagem da incorporação, você leva todas as funções que a plataforma original está te dando, tá certo? Então, com essa visualização, você construiu o mapa, recebeu uma planilha, isso é muito comum, né, nos dias de hoje, tá? Eu vou colocar os locais do concurso, os locais onde vai acontecer a competição, ou os locais onde eu tenho a minha empresa ou a minha organização tem endereços, né? Então posso ter mais de um. E se eu não quiser fazer na mão, eu uso uma planilha e faço como fiz agora, como demonstrei agora, tá? Então com esses dois vídeos a gente mostra, né, esse elemento narrativo mapas, que é muito interessante, muito útil em várias situações. Toda vez que você tem alguma coisa relacionada com o local, o mapa pode ser uma coisa boa, inclusive como um elemento no seu site que também vai gerar, né, interatividade, que vai gerar mais métricas, a pessoa fica mais tempo no site, ela vai explorar, vai interagir com o mapa, e isso é bom para as suas métricas gerais, tá? Então tudo tá, de uma certa forma, tudo tem uma lógica, tudo está conectado, e eu espero que você tenha entendido, né? E qualquer dúvida a gente está à disposição, ok? Obrigado pela sua atenção e até a próxima.